E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre funções em JavaScript. Então o primeiro passo é saber o que é uma função. Uma função é nada mais do que um bloco de código, uma série de instruções que a gente passa para o computador executar. Então a gente pode entender a função como uma série, um conjunto de códigos que executam alguma atividade específica. E para que uma função seja executada, ela precisa ser invocada. Ela não é executada do nada, né? A gente precisa chamar ela para que ela entre em ação e execute a tarefa para a qual ela foi criada. E qual que é a sintaxe para se criar uma função? Existem algumas regrinhas básicas, mas basicamente é isso aqui. A gente tem a palavra-chave function. Então, quando a gente vai criar uma função, a gente usa a palavra-chave function. Em seguida, a gente define o nome da função. E aí, nesse caso, a gente vai usar o nome da função que mais condiz com o que a função faz, né? Com a finalidade dela, para que ela foi criada. E depois do nome da função, a gente tem parênteses. E dentro dos parênteses a gente tem os parâmetros que podem ou não ser passados para a função. A função ela pode usar valores vindos de fora dela, digamos assim, para executar a atividade dela. Depois as chaves, e dentro das chaves a gente coloca as instruções, o código que a gente quer executar. Para o nome da função existem algumas regrinhas básicas, são essas aqui, ó. A gente pode usar letras, dígitos, numéricos, né? Underline e sinal de dólar apenas, tá? Então, o que são parâmetros e argumentos, tá? Os parâmetros, como eu falei, são os valores que são passados para a função, tá? Vamos fazer um exemplo agorinha. São valores recebidos externamente para que a função faça alguma coisa com eles, ou validar, ou gerar um novo dado, entre outras possibilidades. E existem os argumentos também, que quando a gente recebe o valor do parâmetro, dentro da função ele é tratado ali como um argumento. Vou mostrar isso agora. E outra coisa que é importante saber também é que os argumentos eles se comportam dentro das funções como variáveis locais. Então aqui eu tenho um primeiro exemplo de uma função. Como é que eu crio uma função? Dessa forma, function, espaço, o nome da função, você vai definir o nome, entre parênteses, os parâmetros que essa função vai receber, se é que ela precisa receber parâmetro. Aqui no caso recebe dois parâmetros. E os parâmetros eles precisam ser divididos, separados, né, por vírgula. Se for só um parâmetro não precisa. Então, se quiser três parâmetros, vai separando por vírgula. Aí as chaves, tem que lembrar de abrir e fechar as chaves. E dentro da função nós temos o código dela. Aqui no caso, está fazendo a multiplicação, né, o produto de P1 e P2. Tá fazendo o cálculo, retornando o resultado desse cálculo para quem chamou a função. E aí a função ela pode ser chamada quando um evento ocorrer, pode ser chamada diretamente através de um código JavaScript ou então ela pode se auto-invocar. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui, ó, nada mais que um campo onde eu vou inserir aqui a idade, tá? A idade, um exemplo bem simples, e eu quero validar, fazer algum tipo de verificação. Então a gente vai lá. Tá aqui o meu código básico e eu vou criar uma função aqui. Então como é que a gente viu? Function, vou colocar aqui autorizar, é uma função que vai autorizar ou não. Parênteses, aqui no caso, é uma função que não
que não vai receber parâmetro, eu não quero receber, não preciso receber parâmetro nela, então eu vou deixar os parênteses vazios. Abro as chaves e aqui dentro eu vou fazer o que eu quero fazer. Aqui no caso, eu preciso buscar o valor que foi digitado aqui, no caso idade, né? Eu preciso buscar essa informação e gravar na variável. Então, eu vou aqui declarar uma variável idade e vou buscar através do query selector esse elemento, né? Esse elemento input, não o valor ainda, o elemento input. Eu posso pegar ele pela classe, ó, ele tem uma classe chamada idade. Então, usando query selector é só você usar aquela mesma sintaxe para selecionar elementos no CSS. Então, ponto, né, uma classe, ponto, idade, é o nome da classe. Ok, tá aí, eu tenho a idade. E aí eu preciso buscar também o resultado, para mostrar esse resultado, né? Eu quero mostrar isso. Então, eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, aqui eu vou chamar de result. E vou buscar lá o resultado também. Esse elemento, que é um elemento parágrafo, né? P. Ele tem um ID resultado. Eu posso buscar por esse ID. Então, aqui é o mesmo método, só que como é um ID, joguinho da velha aqui, é resultado, é o nome do ID, não é isso? Resultado. Ok, então já tem um resultado aqui. Legal. E aí eu quero fazer alguma verificação. Como é que eu vou fazer essa verificação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma... Se ocorrer o que eu quero que ocorra, eu quero que seja exibido a palavra autorizado lá no resultado, né? Então eu quero que o resultado seja isso aqui, ó, result. Como é um elemento parágrafo, eu tenho que usar o inner HTML e eu quero que ele receba o texto autorizado. Agora a gente precisa chamar essa função. Onde é que eu chamo a função, pessoal? Tem várias formas de chamar. Uma delas, bem simples, é aqui no próprio botão de verificar, ó, que é um submit, eu vou colocar o que o onClick, ou seja, quando um clique ocorrer, eu quero chamar a função autorizar. Então essa é uma das formas de eu chamar essa função. Quando o clique ocorrer, eu quero chamar a função autorizar. E aí vai ser exibido aquela mensagem. Ok, agora eu vou criar uma outra função para verificar a idade. Vamos supor que seja uma validação de um cadastro. Aí você tem uma das informações que você quer validar é a idade. Verificar, por exemplo, se é maior de idade. Coisa simples. Então, eu vou criar uma outra função, function, validar idade. E essa função, sim, vai receber um parâmetro que eu vou chamar aqui de idade, né? Que dentro dessa função, ela vai... Vou chamar de i, para não confundir vocês. Vou chamar de i. Dentro da função, essa variável i, ela vai ser o meu argumento que vai representar esse valor que foi passado. Ok? E aí eu vou retornar. Ó. O que eu vou retornar? Se i for maior ou igual a 18, eu quero retornar true. Se não, quero retornar falso. Uma verificação bem simples. Se i for maior ou igual a 18, retorna true. Se não, retorna falso. E aí eu vou chamar essa função aqui, ó. Se validar idade. E aí eu vou passar para... se vocês observarem, ó, essa função ela espera um parâmetro. Então, toda vez que ela for chamada, que ela for invocada, você precisa passar esse parâmetro. Aqui no caso eu vou passar a idade para ela, a idade que eu li, que eu busquei lá do meu HTML, que está nessa variável, né?
aqui, ó, idade, tá? Idade. E aí, se ela retornar true, então isso aqui vai dar tudo certo. E aí, eu quero exibir essa mensagem autorizado. Se não, eu quero exibir a mensagem não autorizado. Ok? Autorizado, não autorizado. Só que lembrando aqui, ó, que idade, eu busquei o elemento HTML. Então, aqui nessa variável idade, eu não tenho o valor que foi digitado. Eu tenho o objeto input aqui, ó. E aí, para pegar o valor, eu preciso fazer isso aqui, ó, ponto value. Ponto value. Agora sim eu tenho a idade sendo passada para essa função, ok? Então aqui, ó, a gente vê um exemplo prático da função sendo chamada. Aqui também é outro. Aqui lá do HTML, um evento ocorre. Quando o evento ocorre, ele está chamando, um evento de clique ocorre e ele está chamando uma função, invocando a função autorizar. A função autorizar, por sua vez, para fazer a validação que ela precisa fazer, ela está invocando outra função que é validar a idade. Então, ela está chamando através de aqui, direto, né, uma instrução que a gente definiu, validar a idade. E o retorno disso está sendo usado para verificar se pode ou não autorizar. E aí poderíamos ter uma verificação mais complexa, validação de CPF, validação de e-mail. Poderíamos criar outras funções. Ok? Então, é basicamente isso. A questão do que a gente precisa entender aqui também, ó, aqui está sendo passada a idade. Então, o que eu digitar lá 18 vai chegar aqui 18. Então, aqui o i, dentro da minha função, vocês estão vendo que aqui dentro eu estou usando a variável i. Só que eu não declarei o i, né? Eu não declarei dessa forma assim, ó, let i. Não declarei. Mas como ela foi passada como parâmetro, isso aqui está dizendo para mim que esse i vai ser um argumento, vai ser uma variável local da minha função validar a idade. Então, essa variável i, ela não é visível fora da função. Eu não posso fazer menção a ela aqui, ó, i recebe qualquer coisa. Não posso fazer isso, porque ela não é visível fora da minha função. Tá? Então, o argumento ele está disponível como uma variável local. Então, ele é visível só localmente dentro da função validar idade. E aí ele verifica, retorna true ou false, autoriza ou não. Vamos ver se funcionou? Então, se eu digitar 5, não autorizado. Se eu digitar 18, autorizado. 17, não autorizado. Entendido? Então, isso aqui é um exemplo bem simples de duas funções sendo chamadas de formas diferentes. Então, algumas considerações a gente precisa pontuar aqui. A função ela pode retornar um valor, tá? Pode ou não retornar um valor. Aqui, como vocês estão vendo, ó, essa função validar a idade, ela retorna alguma coisa. Então, para retornar um valor, a gente usa aqui a palavra-chave return. Então, ele está retornando o resultado aqui ou verdadeiro ou falso. Vai retornar ou um ou outro, dependendo da condição aqui. Aqui na função autorizar, a gente não tem nenhum retorno. Então, ele está fazendo uma verificação e está exibindo aqui uma mensagem lá no elemento HTML. Mas ele não está retornando nenhum valor para quem o chamou. Então, é possível retornar ou não um valor. Aqui, a função invocada, ela continua a execução a partir da declaração da invocação. Outra coisa que a gente precisa pontuar. Então, aqui ó, na linha 5, eu chamo a função validar idade. Eu estou chamando ela. Então, aqui o if, antes de verificar, de fazer a validação, ele vai chamar essa função e
e vai lá, vai executar. Depois que essa função invocada finalizar, a execução ela retorna do ponto em que parou. Então ele continua daqui. Então com o retorno ele verifica se é true ou false e continua a execução na linha 6, 7, 8, 9 em seguida, tá? Então lembrando disso que a função quando invocada, depois que ela finaliza, ela retorna do ponto em que ela foi invocada. Aqui outro exemplo, só para firmar o conhecimento aí. Uma variável x está chamando a função aqui myFunction, né? Passa dois parâmetros para ela, 4 e 3, dois valores. A função myFunction recebe esses valores em duas variáveis, dois argumentos aqui, a e b. Então o a representa o 4, aqui no caso, e o b representa o 3. E ele retorna a multiplicação, o produto desses dois valores. E o retorno desse valor é atribuído, o retorno vem para cá e o retorno é atribuído à variável x. Então o x vai receber a multiplicação desses dois valores. Lembrando disso, que os parâmetros, tá, eles obedecem à ordem, tá? Se aqui eu estou esperando receber a idade, eu tenho que passar a idade primeiro, aqui como primeiro parâmetro. Se aqui eu estou esperando receber um CPF, eu tenho que passar o CPF como segundo parâmetro. E por que é legal usar funções, né? Por que definir funções? Uma das vantagens é que a gente pode reutilizar o código várias vezes e o mesmo código ele pode ser executado com diferentes valores. Então, como vocês viram ali, eu posso passar várias idades diferentes e ele vai verificar a idade. Aqui um exemplo legal, uma função que converte Fahrenheit para Celsius. Então, ele retorna o resultado, mas é uma função que espera receber como parâmetro o valor de Fahrenheit. E aqui a gente pode passar vários valores diferentes que ele vai converter para Celsius e vai, aqui no caso, nesse caso, o resultado ele vai atribuir a um elemento HTML aqui com ID demo. E como invocar uma função, né? A gente pode chamar a função de duas formas, pessoal. A gente pode chamar a função usando os parênteses ou não. Só que é preciso frisar uma coisa. Ó. Quando você chama a função sem os parênteses, só com o nome, por exemplo, aqui no caso, ó, tá toCelsius, né? Ele está chamando a função sem os parênteses. Isso aqui retorna o objeto da função, ou seja, a representação, todo o código da função. Então ele vai retornar aqui, não é o resultado, ele não vai executar. Quando você chama a função sem informar os parênteses, você vai ter como retorno a função toda, o código da função. Entendido? E a função, quando acessada com os parênteses, que nem a gente fez, ele retorna o resultado da função. Então, nesse exemplo aqui, ó, validar a idade, como eu estou chamando com os parênteses, eu vou ter como retorno aqui o resultado da função. Ele vai executar a função e retornar o resultado. Mas se eu omitisse isso aqui, eu teria como resultado a função toda, o código da função. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui eu vou retornar, deixar do jeito que está. Vou exibir aqui num alerta, só para a gente visualizar. Ó. Vou chamar a função validar a idade sem o parâmetro, sem os parênteses. Vamos ver o resultado disso aqui. Vou colocar aqui um valor qualquer. Ó, não sei se vocês estão conseguindo observar, mas a gente tem aqui ó, a função toda. Vou colocar aqui nesse código para ficar melhor. Só para vocês visualizarem aí. Vou colocar aqui no result.innerHTML. Vai receber validar idade. Então, ó,
quando eu verifico, como eu falei, quando a gente chama a função sem os parênteses, a gente tem como retorno o objeto da função, o objeto função, que é a representação do código da função, como vocês podem ver aqui. E aquilo que eu falei, as variáveis declaradas dentro da função, elas são visíveis apenas dentro da função. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. E se cuidem, valeu, até a próxima.